Olá, galera! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a igualdade entre matrizes. Na verdade, a gente vai juntar aí as igualdades e eu vou colocar também, daqui a pouco vocês vão ver, a soma e a subtração de matrizes, tá bom? A igualdade das matrizes é uma observação bem facinha. Para que a matriz A seja igual à matriz B, é necessário que os elementos da matriz A sejam iguais aos elementos da matriz B. Em notação, a gente escreve da seguinte forma, ó. A igual a B se A e J for igual a B e J. Ou seja, para duas matrizes serem iguais, os seus elementos também devem ser iguais. Um exemplo bem prático disso é o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenha a matriz A composta por esses elementos aqui que vocês estão vendo na tela. E eu tenho a matriz B composta por esses outros elementos aqui, ó. Eu posso dizer que essas matrizes são iguais se os seus elementos forem iguais e se suas ordens também forem iguais, ou seja, mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Então, para ficar bem facinho de se resolver esse probleminha que vocês estão vendo aí, é só eu igualar os seus elementos. A 11, eu igualo a 11, a 21, eu igualo a 21, a 22, eu igualo a 22, e a 12, eu igualo a 12. Dessa forma, a condição de igualdade entre as matrizes A e B ela se diz verdadeira, ou seja, seus elementos são iguais. Vamos ver um probleminha um pouquinho mais trabalhado? Determine x, y e z reais que satisfaçam, a seguinte igualdade, ó. De primeira mão, a gente já pode dizer que tem um item aí que satisfaz a igualdade, que são as ordens, né? 2 linhas, 2 colunas, 2 linhas e 2 colunas. Agora a gente tem que igualar ou identificar esses elementos, ó. O Z aqui tá na mesma posição que o 2. Então, de cara, a gente já sabe que o valor do Z é 2. E para ter certeza absoluta que isso é verdade, ó, se eu jogar 2 aqui no A21, 2 ao quadrado, quanto é que dá? 4. Satisfaz também essa relação. Então, eu já descobri que o valor do Z é 2. Aí, eu preciso descobrir quem é meu A11. O meu A11 tá aqui, ó, vale 7. E o meu A22 vale 1. Só que o nosso probleminha aqui não quer saber quem é o A11 e o A22. Ele quer saber quem é X, Y e Z. Então, para isso, eu posso estar fazendo um sistema de equação do primeiro grau na forma de tentativa e erro, ou a gente pode partir mesmo para a forma algébrica. Na tentativa e erro, você ia procurar dois números que somados desse 7 e esses mesmos dois números subtraídos desse 1. De cara a gente já descobre. Pode ser 4 mais 3 dá 7 e 4 menos 3 dá 1. Satisfaz aqui os dois binômios, né? Mas vamos dizer que tivéssemos um número um pouquinho mais complicado de se descobrir.
Como nós poderíamos estar resolvendo isso daí? Nós poderíamos pegar esses dois binômios, igualar aos seus respectivos valores e formar aí um sistema de equação do primeiro grau. Certo? Onde? Aqui, ó, nós poderíamos aplicar o método da adição, né? Os termos com o mesmo sinal se soma e os outros a gente diminui, os que tem sinal simétrico. Então, aqui, ó, x mais x, 2x. Aqui eles são simétricos, então vai dar 0. 7 mais 1, 8. Qual é o valor do meu x? 4. Já achei o valor do z e acabei de achar o valor do x. Agora só me falta o valor do y. Eu pego qualquer uma das equações do sistema, vou pegar a primeira. E onde tem o x aí que a gente já achou, a gente vai substituir. 4 mais y igual a 7. O valor do y é 3. Pronto. Achei o valor das 3 letrinhas. E aí a gente vai jogar para cá para ver se satisfaz, né, a condição de igualdade, ó. 4 mais 3, que é x mais y, dá 7. Satisfez. X menos y, 4 menos 3 é 1. Satisfez também. Então, agora sim, com esses valores, eu posso estar dizendo que essa condição de igualdade entre essas duas matrizes é verdadeira. Então, a gente conclui aí que para duas matrizes serem iguais, elas precisam ter o mesmo número de linhas e colunas e seus elementos também precisam ser iguais. Agora, nós vamos continuar com a primeira das operações em relação às matrizes, que é a soma, tá bom? Sendo três matrizes A, B e C do mesmo tipo, M por N, pode ser que seja também uma matriz nula, mas com a mesma ordem, nós temos aí para essas três matrizes 4 propriedades, tá bom? Que nós, por sinal, já conhecemos porque nós utilizamos essas propriedades com os números reais e com os números naturais, tá bom? Então, a primeira propriedade que eu tenho é a propriedade comutativa, que é aquela propriedade em que a gente troca a ordem das parcelas, mas o resultado final continua a mesma. Ou seja, A mais B é igual a B mais A. A segunda propriedade que nós temos é a associativa. A associativa a gente só pode aplicar com 3 números, ou, como a gente está falando de matrizes, né? 3 matrizes, onde, se eu somar as duas primeiras, esse resultado eu somo com a terceira. Ou eu posso deixar a primeira sobrando e somar as duas últimas e esse resultado aí depois somar com a primeira. Vai dar o mesmo resultado. Nós vamos estar associando aí os resultados, tá bom? A terceira propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro, nesse caso, é a matriz nula, né? A matriz em que todos os seus elementos são iguais a zero, que eu vou chamar aqui de matriz M. Qualquer matriz que é somada com essa matriz nula vai ser igual à matriz inicial, ok? E a última propriedade é a propriedade simétrica ou oposta, que me dá aí uma matriz oposta à que foi dada. Então, é tipo isso que eu quero dizer aqui, ó. A linha tal que A
mais a linha é igual a 0. Ou seja, se eu somar uma matriz inicial com a sua matriz simétrica, eu sempre vou ter 0. O que eu estou querendo dizer? Que os elementos dessas duas matrizes, eles são simétricos. Ou seja, se o meu A11 da matriz A é 1, o meu A11 da matriz A', que é a matriz simétrica, vai ser menos 1. E quando eu somar esses dois elementos aí, vai dar quanto? 0, ok? Agora, nós vamos ver alguns exemplos de como se trabalhar com a soma de matrizes. A soma de matrizes é algo bem prático de se fazer. Você deve somar os elementos de uma matriz que estão em determinada linha e coluna com os mesmos elementos de uma outra matriz que estão na mesma linha e coluna. O que eu tô falando é tipo isso aqui, ó. Vou montar aqui uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada. E aí, vou chamar essa aqui de B e essa aqui de C, tá bom? E aí, eu quero somar essas duas matrizes. Então, o que eu vou fazer? B mais C é igual 3 mais 4, A11 com A11. 2 mais 3, A21 com A21. 1 mais menos 2, A12 com A12. 0 mais menos 4, A22 com A22. Entenderam? E aí, eu resolvo a soma dentro dessa matriz. 3 mais 4, 2 mais 3, 1 mais menos 2, 0 mais menos 4. Recebendo aí uma terceira matriz, ok? Aqui, ó, a gente poderia muito bem aplicar a propriedade comutativa. Se eu somo B mais C, é a mesma coisa se eu somasse o C primeiro e depois o B. Daria o mesmo resultado, ok? E vamos ficar por aqui nesse exemplo. A seguir, nós vamos ver a subtração. Então, a nossa última parte do vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre a subtração, tá bom? Ali tá aparecendo um O, mas não é um O não, é um U, tá? É porque ficou coladinho. Subtração de matrizes. E o conceito aqui é o seguinte: quando eu tenho A menos B, essa subtração vai ser igual a A mais a oposta de B. Então, todas as vezes que eu for aplicar uma subtração de matriz, eu vou somar a primeira matriz com a oposta da segunda, ok? Lembrando que a subtração deve ser feita de duas em duas matrizes, ok? Então, vamos ao exemplo? Eu tenho aí a matriz 3 por 2, que eu vou chamar de A. E tenho a matriz também 3 por 2, que eu vou chamar de B. Em que nós vamos fazer A menos B. Como nós vamos aplicar aí essa regra? Nós vamos aplicar a regra da subtração de acordo com a nossa notação. Então, toda vez que eu tenho a subtração de matrizes, eu vou somar a primeira matriz com a oposta da segunda, ok? Então, eu vou repetir a minha matriz A. E vou somar com a oposta dessa, ou seja, os seus elementos vão trocar de sinal. O 2, que é negativo, vai vir positivo, e assim sucessivamente a gente vai trocando o sinal. Ok? Então, agora aqui, ó, eu tô aplicando A mais oposta de B,
certo? Eu queria a subtração, mas a subtração se resolve somando a primeira matriz com a oposta da segunda. É o que eu fiz. Repeti a primeira e somei com a simétrica da segunda. E aí você vai fazendo que nem a soma, elementos correspondentes. A 11 com a 11, a 21 com a 21 e assim sucessivamente. 2 mais 2, menos 1 com menos 2, 4 com menos 3, 5 com menos 3, 6 com menos 5, menos 2 com 1. Pronto, cheguei numa terceira matriz que eu posso aí estar chamando de C. Então, todas as vezes que eu vou resolver uma subtração de matriz, eu devo lembrar que a subtração entre elas é igual à soma da primeira com a oposta da segunda matriz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido, e eu vou mandar mais um videozinho com 2 exemplos um pouquinho mais trabalhosos para vocês estarem aí adquirindo um pouco mais de conhecimento. Tchau, tchau!